Bem, na primeira parte de nosso curso, nós demos uma definição de algoritmo. Nessa segunda parte, a gente vai falar das estruturas fundamentais que estão presentes na maioria dos algoritmos que nós vamos desenvolver e também daqueles que nós encontraremos em nossa vida profissional. Tá? Então, quais seriam essas estruturas fundamentais? Basicamente, elas são três, né? São estruturas sequenciais, estruturas de repetição e estruturas de decisão. Um comparativo que a gente pode fazer é em relação à eletrônica, né? Vocês tiveram aula de eletrônica e todo o circuito eletrônico ele é constituído de alguns componentes básicos, né? Que são eles os resistores, transistores, capacitores, diodos e indutores. A partir de tais componentes é possível montar, né, ou projetar a maioria dos circuitos eletrônicos que existem. Semelhantemente, em relação a algoritmos, essas três estruturas elas estão presentes também na maioria dos algoritmos que a gente vai trabalhar. Tá? Eles são como a matéria-prima, né, utilizada na construção de algoritmos. Ok? A primeira estrutura, a sequencial, ela é até óbvia demais, né? Todo algoritmo ele tem uma sequência, né? Uma sequência óbvia de execução e de execução das instruções, tá? Então, a ordem que as tarefas ou instruções são realizadas é importante, tá? Então, a gente cita aí dois exemplos em que a sequência, né, a forma como as instruções são dispostas, né, sequencialmente, são importantes. Tá aqui o exemplo da receita de bolo, em que a gente já falou que você primeiro tem que quebrar os ovos antes de batê-los, né, numa batedeira. A mesma coisa em relação a tomar banho, né? Você tem que tirar a roupa antes de entrar debaixo do chuveiro, tá certo? Então, essa estrutura sequencial ela é semelhante a uma fila, né? As primeiras instruções a aparecerem, elas serão as primeiras a serem executadas, né? De acordo aí com a lógica do algoritmo, né? Mas em suma, todo algoritmo ele tem uma estrutura sequencial, né? Um passo a passo, uma ordem que você tem que resolver as instruções, tá certo? A ordem, né, em que essas instruções são executadas, elas podem ser modificadas, né, ou desviadas por meio de estruturas de decisão, tá? Então aqui no exemplo dessa imagem que a gente colocou, você só atravessaria, né, ou atravessa uma rua se o sinal estiver verde ou se não tiver nenhum carro, né, trafegando aí na via, tá? Então, a estrutura de decisão, ela está atrelada, não, ela depende de uma condição, né? Se determinada condição for verdadeiro ou falso, então você vai realizar um dado conjunto de instruções, né? Tá? Então, falando novamente, a estrutura condicional, perdão, a estrutura de decisão, ela está condicionada à satisfação de uma determinada condição, tá bom? E a terceira e última estrutura aqui é de repetição, tá? Então, eu vou aqui executar a animação desse carrinho e repara o seguinte, que ele realiza uma volta aí nessa pista oval até que determinada condição seja satisfeita, que neste caso é a quantidade de voltas. Assim como as estruturas de decisão, as estruturas de repetição elas dependem da satisfação de uma dada condição. Tá? Então é isso aí. As estruturas básicas que todo algoritmo tem ou possui são as estruturas sequenciais, as estruturas de decisão e as estruturas de repetição. Então, escrever algoritmos basicamente é dominar essas três estruturas, né? A partir delas a gente constrói os nossos algoritmos.